Eu vou ler rapidamente para vocês esse trecho do discurso de Srila Prabhupada, convocando as pessoas, seus irmãos espirituais, a se unirem a ele na pregação. Ele diz assim, que vergonha! Meus queridos irmãos, acaso não estáis embaraçados? À maneira de homens de negócios, vós aumentais vossos discípulos. Nosso mestre disse, preguem, que os neófitos fiquem dentro dos templos e simplesmente toquem os sinos. Mas vede bem que situação terrível surgiu. Todos têm se tornado desfrutadores dos sentidos e abandonaram a pregação. Quando chegará o dia em que será estabelecido um templo em cada casa, em cada recanto do mundo? Quando será que um Vaishnava, angariando votos, será eleito presidente da terra? E a pregação se espalhará por toda parte. Então ele disse isso num Vyasa Puja, imagine. A reação de algumas pessoas que estavam ali, mas é Srila Prabhupada manifestando a inspiração, como eu mencionei anteriormente, quando a gente conhece a história da vida desses grandes sábios, de uma certa forma, a gente consegue adquirir algumas das suas qualidades, nos inspirarmos um pouco na sua história, especialmente nós que também fazemos parte dessa história. Imagine, aqui e agora, nós estamos tentando todos juntos, a serviço do nosso mestre espiritual, né? No meu caso aqui, a serviço de Sua Santidade, Chandramukha Swami, a serviço de Hridayananda Das Goswami, a serviço de Srila Prabhupada, né? Nós estamos todos fazendo parte dessa história, que é uma história de almas fortes, almas determinadas, almas que não têm absolutamente nenhuma dúvida em relação a tudo isso que elas descobriram ao longo da sua passagem nesse mundo, né? A nossa conclusão, e quando a gente se depara, por exemplo, né, com as instruções de Prahlada Maharaj, das quais eu gosto muito, ou como eu mencionei anteriormente, né, o diálogo entre Narayana e os 4 Kumaras que nós estamos estudando atualmente aqui na Ecovila Govardhan, nós vemos que todos esses grandes sábios, mesmo transmitindo a mesma mensagem da infinita opulência de Deus, de formas particulares, de formas peculiares, eles têm as mesmas qualidades, né? Todos eles consideram inúteis tudo aquilo que é material, eles subjugam a luxúria, eles têm fé inabalável, eles têm devoção imaculada, eles abandonam, né, toda espécie de frivolidade, né, para silenciosamente se conectarem com Deus dentro do seu coração. Eles sabem usar o corpo humano, eles prestam serviço devocional, eles cuidam do sono, e tudo isso que eu estou citando aqui, reforçando, né, são as instruções que Prahlada Maharaja nos deixa. Eles tomam cuidado com o apego à vida familiar, com apego ao dinheiro, que, como Prahlada Maharaja diz, é mais doce do que o mel. Eles tomam cuidado com o conceito de eu e meu, o conceito de posse, e eles tomam consciência do real sentido de Varnashrama Dharma, que é também muito explanado por Bhishma Deva no primeiro canto do Srimad Bhagavata, né? No momento em que ele está na cama de flechas, Maharaj Yudhishthira se aproxima dele, pede para ele falar sobre os deveres, e Bhishma Deva fala também sobre o Varnashrama. Esse Varnashrama Dharma relacionado, como eu falei, não só às características psicofísicas, né, ao Swadharma material, mas também ao Swadharma espiritual, a esse Dharma que é apresentado para a gente, principalmente pelas mãos do mestre espiritual, né? E eles se refugiam em Krishna, não cultivam inimizade, não são reféns da dualidade. Eles demonstram misericórdia com todas as entidades vivas. E seguindo o exemplo deles, nós podemos nos inspirar de alguma forma. E aí Narayana, para finalizar, no diálogo com os Kumaras, puxa a nossa orelha, né? Não só os grandes sábios como Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda, Srila Prabhupada, o nosso mestre espiritual, Hridayananda Das Goswami, não só eles, mas o próprio Krishna, né? O próprio Narayana, ele diz o seguinte, ele diz assim: se eu posso levar a poeira dos pés do Vaishnava sobre a minha cabeça, quem se recusará a fazer o mesmo?
né? Porque nesse momento em que ele está dialogando com os Kumaras estão meio arrependidos de terem sido reféns dos modos da paixão e da ignorância ao punirem os porteiros. E ele começa a falar sobre as glórias dos devotos, né? Que os pés dele só são sagrados, os pés de Narayana só são sagrados porque são adorados pelos devotos. Porque eu, ele diz, sou um servo desses devotos. Então, quando alguém que me representa ofende o meu devoto, é como se eu tivesse ofendido esse devoto. Imaginem a profundidade dessa fala que nos faz parar para pensar. Se nós fazemos parte do movimento de Srila Prabhupada, né, qualquer dúvida que nós venhamos a ter, né, qualquer assim fraqueza que exista dentro do nosso coração, são completamente acolhidas pela misericórdia desse mestre, desse guru. Só que a gente tem que tomar consciência também de que, ao representar nosso mestre espiritual, né, que já não está mais aqui nesse mundo, ao representar Srila Bhaktisiddhanta, né, falando sobre ele, sobre a sua vida, sobre a sua intenção durante a sua passagem por esse planeta, qualquer ofensa que nós venhamos a cometer contra tudo isso, né, Narayana diz, é como se eu estivesse ofendendo. Então, nós temos que realmente nos conectar com o fato de que todo esse conhecimento está à nossa disposição. E não cabe a nós negligenciá-lo, nós devemos tomar consciência de que aqui e agora é o momento exato e propício para nós fazermos um bom uso da nossa consciência, um bom uso do nosso livre-arbítrio e valorizar tudo isso. Valorizar tudo isso, realmente saturar a nossa mente com tudo isso e compartilhar com as outras pessoas, tendo sempre plena confiança de que não importa o que aconteça, se você está trilhando esse caminho com sinceridade, existe atrás de você uma sucessão de titãs, né, de grandiosas almas, como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, o mestre do mestre, nos guiando e nos protegendo. Então, que isso possa, de alguma forma, nos inspirar, né, no caminho para a autorrealização, que a gente sabe que não é fácil, né, mas que na associação dos devotos, né, participando de grupos de estudos como esse aqui do Krishna Oeste Brasil, a gente tem a possibilidade de nos fortalecermos internamente, acreditarmos, né, que talvez, né, para mim, não seja tão difícil, né? É só eu realmente me determinar, me inspirar nos exemplos de todas essas pessoas que fizeram o mesmo e conseguiram e chegaram lá.